Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, aula 6, o plantio de pés de laranja, sequência 4, volume 1 do Aprender Sempre. Então já sabe, né? Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Bora começar! O que vamos aprender? Nesta aula vamos aprender a medir e estimar comprimento utilizando unidades de medida padronizadas e não padronizadas. Ana Júlia comentou com seus pais que quer plantar 2 pés de laranja no quintal. Ela descobriu que podem atingir até 8 metros de altura e devem ser plantados com um espaçamento de aproximadamente 4 metros um do outro. Número 1. O pai de Ana Júlia disse que o seu passo mede cerca de 80 centímetros. Responda as questões. Letra A. O passo do pai de Ana Júlia é maior, menor ou igual a 1 metro de comprimento? Então essa aqui está muito fácil. Olha que tranquilidade. O pai da Ana Júlia falou que o passo dele mede cerca de 80 centímetros. Isso aqui já faz com que a gente entenda que o passo dele é menor que 1 metro. Por quê? Vocês se lembram que a gente já conversou que 1 metro é igual a 100 centímetros? Ou seja, 100 centímetros é maior do que 80 centímetros. Então, já podemos responder essa pergunta dizendo que o passo, olha só, o passo do pai da Ana Júlia é menor do que 1 metro de comprimento, tá certo? Então é isso que a gente vai colocar aqui. O passo do pai de Ana Júlia é menor que 1 metro de comprimento. Tranquilo, né? Vamos fazer o próximo. Letra B. Quantos passos devem ser dados pelo pai de Ana Júlia para determinar o espaçamento entre os 2 pés de laranja a serem plantados? Então está dizendo que os pés de laranja precisam ter 4 metros de distância. Então, o que a gente sabe olhando para essa informação? Que 4 metros são 400 centímetros. E o passo do pai da Ana Júlia tem aproximadamente 80 centímetros. Então a gente pode fazer aqui uma conta de divisão e é super tranquilo. A gente vai pegar esses 400 centímetros, que são 4 metros, e dividir por 80, tá bom? Por que eu coloquei 400 centímetros aqui e estou dividindo por 80? E não estou fazendo assim, ó, vou explicar para vocês. Não estou fazendo 4 metros dividido por 80, por causa das unidades de medida. Aqui está em metros e aqui está em centímetros. Então não dá para eu calcular dessa forma, eu tenho que transformar tudo em centímetros. Nesse caso é mais fácil transformar tudo em centímetros. Então eu tenho 400 centímetros, que é a mesma coisa do que 4 metros, e eu tenho aqui 80 centímetros. Então vamos calcular. Olha que legal que dá para fazer aqui, ó. A gente pode cortar esse zero aqui do 80 e cortar um zero aqui também do 400. Então, em vez da gente dividir 400 por 80, a gente divide 40 por 8, que fica mais fácil de resolver essa nossa conta. Então, começando aqui pelo nosso número da esquerda, que é o número que a gente sempre inicia numa conta de divisão. Eu tenho o número 4 e eu vou dividir de forma inteira para 8. Dá para eu fazer isso? E a resposta é não, porque o 4 é menor que o 8. Então a gente tem que juntar aqui, ó, com o zero, virou o número 40. E agora a gente tem que ver na tabuada do 8 qual é o resultado da multiplicação na tabuada, que vai dar 40. Então vamos ver aqui, ó, quantas vezes o 8 vai caber dentro do 40. Então vamos lá. 8 vezes o 0 vai dar 0. 8 vezes o 1 vai dar 8, 8 vezes o 2 vai dar 16, 8 vezes o 3 vai dar 24, 8 vezes o 4 vai dar 32, e vamos colocar aqui em cima, 8 vezes o 5 vai dar exatamente o número que a gente precisa, que é o 40. Olha só. Então significa que 8 vezes o 5, olha só, 8 vezes o 5 vai dar 40. E agora eu faço o que mesmo? Eu faço a minha subtração. Olha aqui, ó. Faço a subtração. 0 menos o 0 vai dar 0. 4 menos o 4 deu 0. Então minha divisão deu resto 0
e o meu quociente aqui, ó, que é o nosso resultado, deu 5. Agora vamos ler a pergunta da letra B de novo. Quantos passos devem ser dados pelo pai de Ana Júlia para determinar o espaçamento entre os dois pés de laranja? Então ele precisará dar 5 passos, tá certo? Olha só que legal. Então ó, a gente cortou, só para relembrar, cortou o 0 aqui, ó, e cortou o 0 aqui, ó, para diminuir a conta. E aí a gente fez a tabuada do 8. Se eu não tivesse cortado esse 0 aqui e daqui, eu teria que fazer a tabuada do 80, tá bom? Então, ó, só pude cortar esse 0 porque eu tinha um 0 aqui no meu divisor e aqui eu também tinha outro 0 para eu poder cortar. Estaria errado se eu não tivesse cortado aqui, ó. Se eu tivesse feito assim, ó, cortei o 0 do 80, mas aqui eu deixei o 0 do 400. Aí ia dar errado a minha conta, tá? Então tem que prestar atenção. Aí você vai me falar assim, ah, professor, mas assim eu não consigo fazer. Eu prefiro fazer do jeito tradicional, sem cortar. Dá para fazer também, tranquilo, ó. Vou colocar aqui do lado antes da gente continuar. Então, ó, eu vou montar a mesma conta aqui do lado. A diferença aqui que vai ser que eu não vou cortar, tá? Então, ó, 400 dividido por 80. Agora, o que a gente vai fazer? A mesma divisão. Eu vou olhar aqui, ó, quantas vezes o 80 cabe no 4 aqui? Ele não cabe nenhuma vez. Então, eu vou juntar aqui, ó, com o 40. Dá para eu dividir 40 para 80 de forma inteira? Não, porque o 40 ainda é menor que 80. Então, o que a gente faz? Junta os três números, virou o número 400. E quantas vezes agora o 80 cabe aqui dentro? Então, nesse caso, a gente faz a tabuada do 80. Então, seria 80 vezes 1, que vai dar 80. Depois vem 80 vezes o 2, que vai dar 160. Depois 80 vezes o 3, que vai dar 240. Depois 80 vezes o 4, que vai dar 320. E 80 vezes o 5, que vai dar o número 400, que é o número que a gente está precisando. Então, 80 vezes o 5 deu 400, olha só. E a gente faz a subtração. Agora aqui, ó, tranquilo, vocês já estão super acostumados. 0 menos o 0 vai dar 0, 0 menos o outro 0 vai dar 0, 4 menos o 4 vai dar 0. Então, deu o resto 0 e olha só, 5 passos também. Qual que foi a diferença aqui? Eu tive que fazer a tabuada do 80. Mas, repare uma coisa agora. Se eu tirar todos esses zeros aqui, ó, que foi aquele zero que a gente cortou na primeira divisão, e tirar todos esses zeros no resultado, olha só como ela fica igual à tabuada do 8. Na tabuada do 8, ó, 8 vezes 1, não deu 8? Olha agora aqui, ó, 8 vezes 1 de novo, ó, deu 8. Tá vendo? Ó, cortei o zero. Depois, ó, 8 vezes o 2, deu 16. Olha aqui, ó, 8 vezes 2, 16. Depois, 8 vezes o 3, 24. Mesma coisa aqui, ó, 8 vezes o 3, 24. Por isso que eu cortei o zero na tabuada do 80, para ficar mais fácil, ó, ficar mais curtinho. É mais fácil você fazer 8 vezes 1, saber que vai dar 8, do que você fazer 80 vezes 1 para dar 80 aqui no resultado, tá? Então, é essa diquinha aí que eu dei para vocês, tá? Dos dois jeitos, vai funcionar, vocês vão encontrar o resultado corretamente. A diferença é que aqui, ó, os resultados, os números são maiores, tá vendo, ó, na tabuada do 80. Então, por isso que se tiver essa possibilidade, ó, de tem um zero aqui no divisor e tem um zero aqui, eu posso cortar, tá? E aí fica menor a nossa tabuada. Muito bem, então vou escrever aqui para vocês agora, ó. Devem ser dados 5 passos, são 5 passos de 80 centímetros cada, correspondem a 400 centímetros, ou seja, 4 metros, tá? Então é isso aí que a gente acabou de perceber, ó. O pai da Ana Júlia vai ter que dar 5 passos, que foi o que a gente encontrou na nossa divisão. E esses 5 passos, cada um vai ter 80 centímetros. Somando todos eles, vai dar o espaço de 4 metros, né? Que são 400 centímetros. Muito bem, agora na letra C. Com o auxílio de um colega, meça o comprimento do seu passo e compare-o com o do pai da Ana Júlia. Aí temos a pergunta, é maior, menor ou igual a do pai da Ana Júlia?
Então agora você vai fazer o seguinte, você vai precisar da ajuda de alguém, pode ser alguém da sua casa, alguém da sua sala de aula, e vai fazer o seguinte, você vai dar um passo e vai ficar parado. Então você vai ficar assim, ó, paradinho, com as pernas assim, ó, você deu o passo e parou. Aí vai vir o seu colega e vai medir aqui, ó, a distância de um pé até o outro, para descobrir quantos centímetros tem aqui, ó, entre os seus dois pés, para saber se é maior, olha aqui, ó, se é maior, se é menor ou se vai ser igual ao pai da Ana Júlia. Lembrando que o do pai da Ana Júlia é de 80 centímetros. Então agora é diferente essa resposta para cada um de vocês, tá? Então pode ser que seu passo tenha 50 centímetros, por exemplo. Pode ser que o do seu colega tenha 60. Pode ser que o do seu outro colega seja exatamente igual ao do pai da Ana Júlia, ou até mesmo menor do que 50 centímetros. Então essa resposta, turma, é diferente para cada um de vocês. Vocês vão medir aí e vai escrever aqui, ó, se é maior, menor ou igual do pai da Ana Júlia. Então como você vai fazer depois de encontrar o resultado? Se o seu passo for maior, você vai escrever é maior, simples assim. E ponto final. Aí na frente você pode colocar qual que é o tamanho. Por exemplo, vamos imaginar que deu 81 centímetros. Então você coloca assim, ó, 81 centímetros. Se for menor, você escreve é menor. E coloca qual que foi o tamanho que você encontrou. Por exemplo, 57 centímetros. Tá vendo? Se for igual, só escreve que é igual, que daí a gente já vai saber que são 80 centímetros. Muito bem. Vamos continuar. Número 2. Uma laranjeira pode atingir até 8 metros de altura. Responda as questões. Letra A. Com uma fita métrica, meça a altura da porta da sala de aula e registre os resultados no quadro. Então aí, ó, turma, vocês vão pegar uma fita métrica e vai fazer essa medida. Geralmente uma porta, ela tem de tamanho entre 2 metros e 2 metros e 10, ou seja, 200 centímetros ou 210 centímetros, tá? Então já estou colocando aqui para vocês essa resposta, tá? Então uma porta padrão geralmente mede a altura de 2 metros a 2 metros e 10. Se for escrever em centímetros, são 200 centímetros para 2 metros ou 210 centímetros para 2 metros e 10, tá bom? Então essa é a resposta. Agora aqui, ó. Letra B. Compare a altura que pode ser atingida por uma laranjeira à altura da porta da sala de aula e assinale a alternativa correta. Então vamos supor que a porta da sala de aula de vocês tem 2 metros e 10. Vocês vão medir aí, vai ver se tem 2,10, se tem 2 metros para poder responder a letra B. E aí, olha só as alternativas que nós temos. Na primeira alternativa, a altura da laranjeira é maior que 2 vezes e menor que 3 vezes a altura da porta. Então está dizendo o quê? Que a altura da laranjeira é maior que 2 vezes. Quanto são 2 vezes 2 metros e 10? Eu vou colocar aqui o cálculo mental. Vai dar 4 metros e 20 centímetros. Tá vendo? Então isso é a altura de 2 vezes. E menor que 3 vezes. Quanto seria 3 vezes? Seria 6 metros e 30 centímetros. Então, essa é a alternativa correta? Já dá para ver que não. Por quê? Presta bem atenção. Porque foi dito que o pé de laranjeira tem 8 metros. Então, ó, a altura da laranjeira é maior do que 2 vezes e menor do que 3 vezes a altura da porta? Não. Ela é sim maior do que 2 vezes, mas não é menor do que 6 metros e 30. Tá? Então vamos ver a segunda alternativa. A altura da laranjeira é maior do que 3 vezes e menor do que 4 vezes a altura da porta? Então a gente viu que 3 vezes são 6 metros e 30. Então já vamos marcar aqui para não esquecer. 6 metros e 30. E agora, 4 vezes. A gente acrescenta mais 2 metros e 10 aqui, ó. Vai ficar com 8 metros e 40. Olha só, 4 vezes a altura da porta vai ficar com 8 metros e 40. Se tiver com dúvida de como chegar a esses números, você pode fazer também a adição sucessiva. Ó, 2 metros e 10 mais 2 metros e 10 mais 2 metros e 10 e mais
2 metros e 10. Por que eu fiz 4 vezes aqui essa repetição? Porque aqui ó, tá falando ó, 4 vezes, então quero saber quanto que dá essa adição. Então 2 metros mais 2 metros vai dar 4 metros. 4 metros mais esses 2 metros vai dar 6 metros. E 6 metros mais esses 2 metros já deu 8 metros. Agora vamos somar os centímetros. 10, 20, 30, 40. Então eu vou ter 8 metros e 40 aqui, ó, quando eu faço 4 vezes a altura da porta, tá bom? Então, ó, viu como é tranquilo fazer um cálculo tanto na adição sucessiva quanto no cálculo mental? Agora vamos responder essa letra B. A altura da laranjeira é maior do que 3 vezes o tamanho de uma porta? É sim, porque está dizendo que ela tem 8 metros e 3 vezes a altura da porta dá 6 metros e 30. E ela é menor do que 4 vezes a altura da porta? É verdadeiro também, ó, porque ó, 4 vezes a altura da porta deu 8 metros e 40 e está dizendo que ela chega até 8 metros. Então sim, é verdade porque ela é menor do que 8 metros e 40. Então a resposta correta é aqui, ó, a segunda alternativa, tá bom? Mas vamos ver a terceira alternativa para ter certeza. A altura da laranjeira é maior do que 4 vezes a altura da porta? E a gente viu que não. Porque, ó, quanto que são 4 vezes a altura da porta? 8 metros e 40. Tá dizendo aqui, ó, nesse texto da terceira, que ela é maior do que isso, né? Ou seja, maior do que 8 metros e 40. E não é verdade. Olha no texto aqui, ó, dizendo que ela mede até 8 metros. Se ela mede até 8 metros, ela não passa disso. Tá vendo aqui, ó, no texto? Então significa que a terceira alternativa também está errada. Então é a segunda alternativa, maior do que 6 metros e 30 e menor do que 8 metros e 40. Muito tranquilo, né? Sem mistérios. Então já sabe, já escreve aqui nos comentários a hashtag Pé de Laranja para eu saber que você está gostando da aula e está curtindo, assistindo até o final. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Um grande abraço, até a próxima aula.